Olá, boa tarde. Roupas, calçados, maquiagem e utensílios de cerâmica. Esses são alguns exemplos de produtos que os egressos do Sistema Prisional de Mato Grosso estão produzindo para vender. Uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho por meio do empreendedorismo. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça retoma hoje julgamento sobre o rol de procedimentos obrigatórios de cobertura pelos planos de saúde. Sessão plenária do STF. Na pauta, a discussão sobre a obrigatoriedade de substituição de sacolas plásticas por material biodegradável no comércio de Marília, em São Paulo. O julgamento é considerado de repercussão geral. E ainda, a Justiça do Rio de Janeiro suspende participação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de rodovias federais. O Superior Tribunal de Justiça retoma daqui a pouco, às 14h, o julgamento de ações sobre o rol da ANS. Os ministros da segunda sessão vão retomar o julgamento de 2 embargos de divergência sobre a natureza da lista de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A discussão é se o rol é taxativo ou exemplificativo e, por consequência, se há obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem procedimentos não incluídos na relação elaborada pela agência reguladora. O julgamento volta à sessão com voto vista do ministro Vilas Boas Cuiva. Já votaram o relator dos embargos, ministro Luiz Felipe Salomão, para quem o rol é taxativo, mas admite exceções, e a ministra Nancy Andrighi, segundo a qual a lista da ANS é meramente exemplificativa. Além do ministro Cueva, outros 6 magistrados devem votar na sessão. Os interessados podem acompanhar o julgamento ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Pela possibilidade da competência ser da Justiça Eleitoral, o STJ suspendeu a decisão da Justiça do Distrito Federal que condenou o senador Isalcir Lucas por peculato. O ministro Joel Ilan Paciornik concedeu liminar para suspender os efeitos de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que condenou o senador Isalcir Lucas pelo crime de peculato, devido à possível conexão com matéria de competência da Justiça Eleitoral. O ministro considerou a possibilidade de violação do princípio do juiz natural pelas instâncias ordinárias, porque, havendo possibilidade de conexão com matéria eleitoral, cabe à Justiça especializada se manifestar sobre a competência para julgar a ação penal. De acordo com o processo, quando ocupava o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Isalcir Lucas teria desviado computadores e equipamentos de informática da secretaria para utilizar em sua campanha eleitoral em 2010. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fixou a pena pelo crime de peculato em 4 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial fechado, além de reverter decisão de primeiro grau que havia declarado extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No pedido de habeas corpus, a defesa de Isalcir alegou que a competência da Justiça Eleitoral foi usurpada, tendo em vista que os delitos imputados a ele teriam, em tese, o intuito de beneficiar o político na campanha eleitoral. Também foi alegado perigo na manutenção do julgamento da Corte Distrital, pois o senador pretende se candidatar nas eleições de outubro deste ano e a confirmação da sentença em segunda instância teria o tornado inelegível. O ministro Joel Ilan Paciornik destacou que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos aos delitos eleitorais. Ao deferir a liminar, o ministro ressaltou que a utilização de recursos originados de crimes para a campanha eleitoral é motivo suficiente para que a Justiça especializada se manifeste sobre os fatos. Ao suspender o acórdão do TJDFT, o relator entendeu ser necessário que o pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral seja submetido à 5ª turma para análise mais aprofundada do habeas corpus. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o pedido de transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro para a capital paulista. Com isso, ele não poderá mais concorrer a cargo público pelo Estado.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo atendeu ao pedido do Partido dos Trabalhadores e não autorizou a transferência do domicílio eleitoral de Sérgio Moro de Curitiba, no Paraná, para a capital paulista. A maioria dos desembargadores entendeu que Moro não comprovou vínculo com a capital paulista que justificasse a mudança de domicílio eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral, o domicílio eleitoral é o lugar onde o eleitor mora ou possui algum vínculo com o município que justifique a alteração do lugar de votação. Sérgio Moro alegou que possui vínculo social e afetivo com São Paulo e que foi contratado por uma empresa que tem sede na capital. Mas o TRE considerou que o ex-juiz não comprovou esse vínculo e que ele usa a cidade apenas como base política para cumprir agendas eleitorais. Com esse resultado, Sérgio Moro não poderá ser candidato em São Paulo. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato de Adriana Bocardi Alegrete, eleita em 2020 prefeita da cidade de Ubirajara, em São Paulo. Ela é cunhada do ex-prefeito da cidade e assumiu a prefeitura quando ele foi cassado pela Câmara Municipal. Bom, como ele reassumiu o cargo de prefeito há 4 dias das eleições de 2020, o plenário analisou se a situação caracterizava como o 4º mandato consecutivo do mesmo grupo familiar. Só que os ministros entenderam que o caso era excepcional e mantiveram Adriana no cargo. O efeito concreto dessa inelegibilidade reflexa, como anotei, é de se impedir a perpetuação no poder de um mesmo grupo familiar. No caso que estamos a examinar, a própria agravada em forma que se candidata à reeleição. A 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro suspendeu a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de rodovias federais. A decisão atende de forma parcial um pedido do Ministério Público Federal que considera a participação inconstitucional. A decisão suspende uma portaria do Ministério da Justiça que permitia, desde 2021, a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de estradas federais. Por essa portaria, a PRF poderia integrar equipes em operação conjunta com outras polícias. Na ação, o Ministério Público Federal citou trechos da Constituição e do Código Brasileiro de Trânsito que vedam expressamente o ingresso de outros órgãos de segurança pública em locais de operações conjuntas realizadas dentro de comunidades e de perímetro urbano. A Justiça aceitou o pedido do MPF. No entendimento da juíza federal responsável pelo caso, a atuação da PRF é destinada ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A decisão foi anunciada depois de 3 operações policiais, que tiveram a participação de policiais rodoviários federais, provocarem a morte de 37 pessoas em comunidades no Rio de Janeiro. O pedido vale em todo o território nacional até o julgamento de mérito da ação civil pública e ainda cabe recurso. Veja a seguir sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Entre os assuntos da pauta está a discussão sobre a obrigatoriedade de substituição de sacolas plásticas por material biodegradável no comércio de Marília, em São Paulo. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso dos pais de um empregado morto soterrado enquanto trabalhava. Os ministros mantiveram o valor da indenização fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
De acordo com o processo, o rapaz de 18 anos era empregado da Matosul Agroindustrial de Aguaí, interior de São Paulo. Ele realizava serviços de limpeza e conservação em um reservatório de armazenamento quando foi soterrado por uma grande quantidade de açúcar, o que provocou morte por asfixia. Na ação, os pais do jovem alegaram que o filho não teria recebido treinamento nem equipamento de proteção. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a sentença que havia condenado a empresa a pagar indenizações por danos materiais e morais. No entanto, o TRT decidiu reduzir o valor da condenação de R$ 750 para R$ 500 mil. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso dos pais do empregado, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, não é possível o aumento ou a diminuição do montante atribuído à indenização por danos morais. Eu entendo que a fixação do valor de R$ 500 mil não se figura de modo algum irrisório, visto que o acórdão recorrido levou em consideração os requisitos para determinar o dano moral coletivo, tais como o caráter pedagógico, punitivo da sanção, o porte econômico da empresa, a proporcionalidade e razoabilidade, como dano causado. Por outro lado, ficou decidido que as férias, acrescidas do adicional de 1/3 constitucional, devem integrar o valor da pensão fixada a título de indenização por dano material, por fazerem parte da remuneração habitual do trabalhador. Por fim, a 7ª turma, por unanimidade, rejeitou o recurso dos pais que pretendiam aumentar o valor da indenização decorrente da morte do filho em acidente de trabalho. Quarta-feira é dia de sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o STF deve decidir hoje se leis que proíbem sacolas plásticas são constitucionais. Os ministros vão analisar um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inconstitucional uma lei municipal da cidade de Marília, publicada em 2011. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a lei fere a Constituição porque o projeto foi apresentado por um vereador e não caberia a um parlamentar propor leis sobre questões ambientais. A iniciativa é exclusiva do Executivo, no caso, a Prefeitura de Marília. A decisão destacou ainda que uma lei do Estado já trata do tema, sem prever a proibição das sacolas plásticas e que o município não poderia editar uma norma diferente da estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo entrou com um recurso no STF. Para o Ministério Público, o município tem competência administrativa e legislativa para promover a defesa do meio ambiente e zelar pela saúde dos indivíduos. O julgamento é considerado de repercussão geral, ou seja, vai servir de base para decisões futuras que tratam do mesmo tema. Os ministros devem definir se municípios podem obrigar supermercados e estabelecimentos comerciais a substituírem sacolas plásticas por materiais biodegradáveis, que são aqueles que se decompõem mais rapidamente no meio ambiente. As sacolas plásticas levam cerca de 400 anos para se decompor na natureza. O material é responsável por grande parte da poluição de rios e mares, provocando a morte de animais e entupimentos de bueiros, que causam alagamentos nas cidades. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, afirma que a questão exige um posicionamento definitivo da Corte para trazer segurança à população. Ele explicou ainda que soluções sustentáveis para o meio ambiente são importantes, mas é preciso analisar também os impactos econômicos desse tipo de medida. O Supremo Tribunal Federal determinou o uso obrigatório de máscaras no tribunal, pelo menos até o dia 22 de junho. A determinação foi estabelecida em portaria divulgada hoje. O documento afirma que a medida se faz necessária diante do aumento de casos de Covid-19 no Distrito Federal, inclusive registrados pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde no STF. O texto estabelece ainda que a máscara, bem como ajustada e cobrindo boca e nariz, ela deve ser usada em todos os ambientes do tribunal e nos carros oficiais. Até então, essa medida era facultativa. Veja a seguir no próximo bloco. Não perca outras informações do Poder Judiciário e uma entrevista sobre reeducandos em Mato Grosso. Egressos do sistema prisional estão tendo a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Os detalhes daqui a pouquinho, é já já. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade.
garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. Em Mato Grosso, egressos do sistema prisional têm a oportunidade de voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho de uma forma diferente, mostrando que são empreendedores. Veja a iniciativa organizada pelo Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Judiciário, daquele estado que mudou a vida de muitos deles. Foi na produção e venda de doces e conservas que Josiele, egressa do sistema prisional, encontrou o caminho para recomeçar a vida longe do crime. Os 3 anos que ficou presa serviram para que ela realmente quisesse um futuro diferente. Então, através dos meus doces, através do meu serviço em manicure, eu estou procurando uma nova vida, né? Uma oportunidade que Deus me deu novamente. Os produtos que ela comercializou foram apenas alguns de muitos outros à venda da primeira feirinha colaborativa do Egresso Empreendedor, realizada no Fórum de Cuiabá. O público pôde encontrar, além de guloseimas, roupas, calçados, maquiagem e utensílios de cerâmica, madeira e couro produzidos por reeducandos do CRC. No total, 16 expositores participaram do evento, organizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso. A intenção é potencializar o empreendedorismo nessas pessoas, que precisam de oportunidades para serem reinseridas no meio social. Essa reinserção desse reeducando no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho, com oportunidades reais, com oportunidade de ganho, é muito bom porque a gente garante que ele não volte para o mundo do crime, né? Nós temos, assim, uma gama muito grande de possibilidades que o mercado pode absorver. São pessoas muito competentes, né? Para falar mais sobre esse projeto muito bacana de Mato Grosso, eu converso agora ao vivo com o gestor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, o Luzanil Eggs da Cruz. Olá, boa tarde. Luzanil já está conosco aqui, sim. Boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? É uma honra participar com vocês aqui, falando com todos vocês, é uma grande satisfação. O prazer é todo nosso. Bom, conta pra gente como é que vai funcionar esse projeto e como esse egresso, ele consegue se tornar um empreendedor? Então, o projeto, ele nasceu com a ideia de nós, né, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário daqui de Mato Grosso, junto com o escritório social nosso aqui de Cuiabá, estimulasse nos egressos empreendedor o empreendedorismo, que é uma forma que nós observamos que eles podem trabalhar, né, de forma digna, de forma criativa, para que eles possam fazer dinheiro, buscar recursos, capacitação, para que eles possam reingressar, retornar para a sociedade, né, de forma já salutar, onde ele possa também contribuir com a vida dele, pessoal, e também com a sociedade. Fazendo dessa forma, nós pensamos que nós vamos trabalhar na reinserção social deles, né? Uma vez que eles já cometeram lá o seu delito, pagaram sua pena, e agora eles estão já na iminência de sair, alguns deles já saíram, e estão buscando oportunidades para que eles permaneçam no mercado. E como é que é feita essa reinserção? Vocês contam com o apoio também de outros atores envolvidos? Como eles são selecionados? Sim, aqui no Mato Grosso nós temos a Fundação Nova Chance, né, que ela tem como objetivo a reinserção social das pessoas que estão em prisão de liberdade e os egressos do sistema penitenciário, além de auxiliá-los na recuperação psicossocial e na assistência familiar. As ações da Fundação Nova Chance estão voltadas para a melhoria das condições de vida dos assistidos por meio da reinserção social, moral, física, familiar, né? E fazendo assim, nós estamos preparando os egressos a mostrar a sua potencialidade. E aí a gente tem todo um trabalho, toda uma equipe que faz a assistência
desses egressos de forma a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Doutor Luzanil, quantos egressos já foram atendidos até agora e qual é a expectativa daqui para frente de crescimento desse projeto? Os egressos já tivemos, eu não tenho assim um número específico para falar para vocês, mas a ideia é nós trabalhamos, né, potencializar o empreendedorismo nessas pessoas para que eles possam também ter o seu autossustento e ajudar seus familiares. Nessa feira do empreendedor, começamos a difundir isso, a trabalhar essa cultura na mente deles, e nós tivemos aí uma adesão aí de 13 pessoas, né, vendendo seus produtos de iniciativa própria, inclusive, né? Muitos deles fazem o produto no próprio sistema e vendeu lá no dia da feira, né, para as pessoas que foram no evento que foi realizado pelo GMF. Muito bacana. A gente viu na reportagem a Josiele, né, a doceira, ela com toda essa expectativa de uma vida nova, porque isso a gente sabe, né, que impacta diretamente na autoestima dessas pessoas, essa oportunidade, né, e faz valer também, né, tudo que está ali na Carta Magna, na Constituição Federal, de cidadania e de dar oportunidade a essas pessoas que cumpriram e que agora vão seguir um novo caminho. Isso é importante para a sociedade também, né? Todos ganham. Sim, fazendo assim, nós também queremos reduzir a porcentagem, né, de retorno desses egressos, né, a reincidência desses egressos ao sistema, porque muitos deles saem do sistema carcerário e não têm uma oportunidade para eles se restabelecer dentro da sociedade. Fica 10, 15, 20 anos presos. Aí, quando sai, a sociedade já mudou, a sociedade já evoluiu, né? Então, eles ficaram parados no tempo lá, ficaram só fazendo aquilo que competia a ele ali, entendeu? Luzanil, olha só, do Estado. Rapidinho para a gente finalizar, que o tempo já está acabando. Quem quiser participar, quais são os canais de atendimento aqui, rapidinho? Pode ligar para o GMF do Tribunal de Justiça ou pelo escritório social, né, do Tribunal de Justiça, e a Fundação Nova Chance, que é um grande parceiro também do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário daqui de Mato Grosso. Ai, que bom. Parabéns pelo projeto de vocês, pela iniciativa, viu? Sucesso aí aos novos empreendedores e parabéns pela iniciativa do Núcleo, viu? Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Supremo Tribunal Federal fixou o prazo de 12 meses para Congresso regulamentar a cobrança de imposto sobre doação e herança no exterior. Quem tem as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Constituição Federal prevê que cabe aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Esse imposto é devido quando há transmissão da propriedade em razão de falecimento, nos casos de sucessão, ou quando há doação de bens. É uma das fontes de arrecadação da receita dos estados. Mas nas hipóteses de doações e heranças instituídas no exterior, a competência para instituir o imposto é da União por meio de lei complementar. Essa lei complementar até hoje não foi editada e foi por esta razão que, por unanimidade, os ministros do STF declararam que a omissão do Congresso Nacional na edição da lei para estabelecer as normas gerais quanto à competência para instituir o imposto é inconstitucional. Em julgamento no plenário virtual, os ministros concluíram que o tema precisa ser tratado de forma nacional e uniforme, para que não haja regramentos diferenciados em diversos estados da federação. Em 2021, o STF já havia declarado inconstitucional a Lei Estadual Paulista, que regulamentou a cobrança do imposto que incide sobre as heranças no exterior. Por maioria, naquela ocasião, o Supremo reconheceu que não existe, dentro da competência concorrente dos estados e do Distrito Federal, o direito de legislar sobre a matéria sem a necessária lei complementar federal. Agora, o Congresso Nacional tem um prazo de 12 meses para editar uma lei complementar com normas gerais definidoras do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, que incide sobre doações e heranças no exterior.
A Justiça Federal do Amazonas determinou na manhã de hoje o envio imediato de helicópteros, embarcações e equipes de busca para a região do Vale do Javari, na Amazônia, local do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da FUNAI, e do jornalista Don Phillips, correspondente do jornal britânico The Guardian. Há 3 dias, os dois estão desaparecidos. A decisão é uma resposta à ação civil pública em conjunto entre a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que pediam apoio imediato do governo federal nas buscas. Na decisão da Primeira Vara Federal Civil do Amazonas, a Justiça autoriza a requisição de suporte diretamente à Polícia Federal, Comando Militar da Amazônia e Força Nacional de Segurança. As buscas estão sendo feitas por equipes da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e Forças Armadas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês. Amanhã não temos um encontro marcado porque estarei de folga e volto na próxima segunda-feira no comando do jornal Amanhã e Sexta, Carlos Eduardo Cunha. Boa tarde para vocês e até segunda. Tchau, tchau.